Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, o sonho acabou. Wendel no Porto. Alex Sanches com detalhes. Os 3 anos de contrato de William Arão. E Braz solta o verbo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, muita coisa para o vídeo de hoje, muita coisa mesmo. Infelizmente, uma manhã de segunda-feira cinzenta, o Flamengo perde aí para o Corinthians depois de 9 jogos, lá na Arena Corinthians, lá no Itaquerão, né? Num jogo onde o Flamengo até foi melhor na grande maioria do tempo. Um jogo onde o Flamengo teve o domínio do jogo, teve mais posse de bola, teve mais chance de gol, mas uma falha clamorosa do Rodinei, ali um gol contra do Rodinei, né? Aí é que está, né? Técnico relativamente novo, ainda não tem a experiência sobre o conhecimento do elenco que a gente tem. Esse negócio, Rodinei está jogando muito, Rodinei é seleção. Meus amigos, Rodinei é o Rodinei. Assim como o Léo Pereira é o Léo Pereira, né? Todos os técnicos que passaram pelo Flamengo, de certa forma, deram chance ao Rodinei, ao Léo Pereira, ao Gustavo Henrique. Só que a conta, uma hora, ao Hugo, a conta uma hora chega, e ontem chegou. O Flamengo não merecia esse resultado, pelo que apresentou em campo. Mas, em termos de planejamento, aí sim, né? Sabe o que acontece, galera? O Campeonato Brasileiro, ele tem sido diferente do que se esperava. O que se esperava algumas semanas atrás? O Palmeiras consolidando o título ainda no primeiro turno. E não é o que está acontecendo. O Palmeiras vem tropeçando miseravelmente. São 3 jogos sem vitórias do Palmeiras, né? 2 empates e 1 derrota. Palmeiras está com 30 pontos em 16 jogos, ou seja, o Palmeiras ganhou apenas a metade dos jogos que disputou, está com 62,5. E, na verdade, o que se espera de um campeão que ganhe aí com folgas é que ele ganhe muito mais jogos do que apenas a metade. E aí, meus amigos, o que se esperava aí que o Palmeiras já estivesse na frente, correndo pelo título, não, o título está totalmente em aberto. Para vocês terem uma ideia, o Palmeiras tem 30, em segundo o Corinthians tem 29, 1 ponto de diferença. O Atlético Mineiro, que tropeçou ontem também, se tivesse ganho do São Paulo, né? Aliás, que chorão é esse Hulk, hein? Que chorão, um homem grande desse chorando, um homem grande desse fazendo... Que jogador mimimi esse tal do Hulk, hein? Só tem tamanho. Tem 28 pontos, 2 pontos. Se o Atlético tivesse ganho do São Paulo, seria o líder, né? Fluminense 27, Atlético Paranaense 27 em quinto. Ou seja, se o Atlético Paranaense tivesse ganho o jogo contra o Goiás, o Atlético Paranaense seria o líder do campeonato. Então, assim, o título está totalmente em aberto. Totalmente em aberto. Infelizmente, né, para o Flamengo, que perdeu o jogo, a distância para o Palmeiras aumentou em 9 pontos. Ou seja, para se chegar ao título, ao longo da temporada, ao longo de todo o retorno, a gente está no finalzinho do primeiro turno, o Palmeiras tem que perder 3 jogos, o Flamengo ganhar 3 jogos, né? Mas, eu digo a vocês, no jogo de ontem, como eu falei para vocês, o Flamengo estava melhor, tinha mais posse de bola, tinha o domínio do jogo, o jogo tranquilo para o Flamengo, criava mais chances de gol, criava as chances de gol, né? E aí, numa infelicidade do Rodinei, né? Numa bobeira do Rodinei, a gente toma um gol que aí desarticula totalmente o jogo. Flamengo ali, meus amigos, até ali, o Corinthians não deu um chute ao gol. Ou seja, aliás, até assim, a estatística nua e crua, chutes em direção ao gol na meta do Flamengo, o Corinthians deu 0. Ao longo do jogo todo, as chances de gol do Corinthians foram bolas jogadas para fora ou chutes travados. Na direção ao gol, o Corinthians não chutou nenhuma bola. Quem chutou foi o Rodinei.
para que vocês tenham uma noção do que aconteceu ontem. E aí, galera, né, como eu falei, até o gol, o Flamengo era totalmente dominante, criava as melhores chances de gol, né, tinha aí um número de chances avassalador. Aí o que aconteceu? Depois do gol, aí o Dorival começou a cometer os erros, né? Fez alterações precipitadas, mudando o esquema do Flamengo, destruindo aquele losango no meio-campo com 2 atacantes, abrindo o Marinho de um lado, Gabigol do outro e Pedro isolado na frente. Não deu certo, ele tentou corrigir, colocando o Lázaro em uma das pontas, e aí sim, voltando à dupla de ataque, mas deixou lá atrás totalmente desguarnecido. E aí, na parte final do jogo, o Corinthians até teve mais chances ali, chances mais claras de fazer o gol, faltas perigosas na entrada da área, que os jogadores desesperados para evitar os avanços do Corinthians fizeram. Uma bola do Roger Guedes, aliás, que jogadorzinho mais ou menos, super valorizado, chegou a driblar o Santos e bater para fora. Ou seja, o Dorival errou muito. O Dorival errou ontem. Primeiro, antes de tudo, é na filosofia, né? Flamengo tá certo, era muito difícil a conquista do título quando o Dorival pegou o time, mas demonstra claramente, diferente de Atlético Mineiro, diferente de Palmeiras, diferente de Corinthians, diferente de Atlético Paranaense, mostra que deu adeus, abandonou, né? Desde quando, meus amigos, desde quando, né, o Flamengo e a torcida do Flamengo e a mídia rubro-negra permitem que o Flamengo poupe jogadores? E isso passou um pouco despercebido no jogo contra o América Mineiro e no jogo contra o Santos na semana passada, né? O Dorival está colocando o time misto, e eu não sei se é com a conivência da diretoria do Flamengo, eu não sei se é por ele mesmo. De novo, eu apoio o trabalho do Dorival, acho o Dorival milhões de vezes melhor do que o técnico anterior que destruiu o Flamengo. Ele está fazendo um processo de reconstrução. Mas eu queria saber se foi combinado com a torcida que o Flamengo abandonaria o Campeonato Brasileiro, né? Se de alguma maneira foi comunicado essa estratégia. Porque, na prática, o que está acontecendo é isso. Ontem, por exemplo, se o Flamengo tivesse ganho o jogo, o Flamengo estaria só a 6 pontos do Palmeiras. E o Flamengo tinha total de condições de ganhar o jogo. De novo, para mim não ganhou, né? Mesmo depois do gol do Rodinei, foi a mudança de esquema do Dorival, o esquema estava dando certo, as coisas estavam funcionando, e aí ele quis mudar, quis voltar ao esquema anterior, aí depois tentou mudar de novo, ou seja, o Vitor Pereira ganhou do Dorival. E aí eu digo mais uma coisa para vocês, né? Lá na troca do Paulo Souza, eu vinha falando, olha, vai se perder Jorge Jesus, vai se perder um treinador de altíssimo nível, né? O mais importante, de fato, para o Flamengo não cair para a segunda divisão, o Flamengo não passar vergonha, era tirar o péssimo treinador que estava ali. Porém, o Dorival é um treinador muito bom do Brasil, porém, em confrontos com treinadores de altíssimo nível, e hoje 2 times têm treinadores de altíssimo nível. Em primeiro lugar, o Corinthians. O Vitor Pereira é disparado o melhor treinador que atua no Brasil hoje. O segundo é o Abel Ferreira, do Palmeiras. Não à toa são o primeiro e segundo colocado no Campeonato Brasileiro, e eles estão aí disputando todas as competições ainda. O que acontece né, o Flamengo de Dorival vai muito bem aí no confronto com quase todos os outros treinadores brasileiros. Quando pegar esses 2 treinadores, o Flamengo tem que ter cuidado. Por quê? Porque no banco de reservas adversários tem mais qualidade. Se Jorge Jesus fosse o técnico do Flamengo, o Flamengo teria o melhor treinador, né? Culpa da diretoria do Flamengo, que fez de tudo para não contratar o Jorge Jesus, que se oferecia ao Flamengo indo ao Brasil para manter um treinador que eles já sabiam que não daria certo. Enfim, galera, eu acho aí que o sonho do brasileiro acabou, está ficando distante, a não ser que haja aí uma cobrança mais forte, né, da diretoria do Flamengo e da torcida do Flamengo em relação a se colocar esses times mistos, né? Não faz sentido outros grandes clubes do Brasil colocarem times titulares e estarem na ponta da tabela e o Flamengo lá atrás pela decisão, não sei se da diretoria, não sei se do treinador, né, de colocar time misto. Alô, Dorival, botar time misto no Atlético Paranaense, tudo bem. Botar time misto no Ceará, tudo bem.
são times que naturalmente não teriam aí a ambição de ganhar o Campeonato Brasileiro. Dorival, eu apoio você, mas para com isso, Dorival. Para com isso. Eu venho alertando há 3 jogos. Nos outros 2, fiquei mais quieto, fiquei tranquilo, porque o Flamengo conseguiu o resultado. Agora, ontem passou do limite. Eu espero que, para a sequência dos jogos, né, eu espero, por exemplo, no jogo contra o Curitiba, no sábado, eu quero ver o time titular. No jogo contra o Juventude, eu quero ver o time titular. Vamos parar com essa palhaçada. O Flamengo não pode estar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que estar ali, ó, disputando o título. O título está sendo disputado, né? O Atlético Paranaense está em 5º e poderia estar em 1º. Como é que o Flamengo está longe desse bolo? Dorival, essa derrota ontem... muita gente... na conta do Rodinei. Quem escala o Rodinei é o Dorival, né? Está na sua conta. Está na sua conta e na conta da diretoria, que permite a escalação de um time misto. Não pode mais acontecer isso. Eu acho, assim, dependendo do que aconteça com os nossos adversários, o Palmeiras está sendo diferente do que a gente imaginava, está tropeçando, né? O Flamengo tem a obrigação de disputar o título até o final. Agora, esse negócio de ficar privilegiando competição, Dorival, é coisa para o Atlético Paranaense, que não está fazendo isso, hein? O Atlético Paranaense, diga-se de passagem, não está fazendo isso. Botou no sábado aí o time titular. Agora sim, meu amigo, no Flamengo não funciona assim. Você me desculpe, com todo o respeito que eu tenho a você. No Flamengo não funciona assim. O Flamengo tem que ganhar a T toda. Não funciona assim. Então, assim, puxãozinho de orelha no nosso treinador, vamos em frente, ele faz um bom trabalho. De novo, né, ele não tem um mês direito aí de treino, ele pegou a terra totalmente arrasada. O treinador anterior foi um dos piores treinadores da história do Flamengo, deixou terra totalmente arrasada. Agora, com a chegada dos reforços e com esse foco aí em disputar as 3 competições, né, em tirar o máximo do Flamengo, a gente tem que ter aí um futuro totalmente diferente em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de você, meu amigo, você que está aí acompanhando esse vídeo, dando uma olhada nesse vídeo. Você acredita ainda que o Flamengo possa ser campeão brasileiro? Coloque aqui nos comentários, os seus comentários são sempre muito importantes aqui para os nossos vídeos, né? Mas, pessoal, além aí do jogo de ontem, além das coisas que a gente viu ontem, tem muita coisa para falar em relação ao mercado da bola, galera. É isso aí. Mercado da bola não para, é muita coisa acontecendo simultaneamente, é muita coisa para a gente poder conversar aqui sobre negociações, sobre possíveis vindas, sobre jogadores que não vão vir mais, né? Então, é muito importante que vocês estejam aqui para que a gente possa conversar sobre Campeonato Brasileiro e tudo que acontece, tudo que se fala aqui na Europa em relação ao Mengão, em relação às negociações. O mercado, como vocês sabem, o mercado está tendo aí uma volatilidade enorme, né? Janela aberta para ser aberta no Brasil, janela para ser aberta em Portugal. Então, muita coisa acontecendo em todo lugar, né? Sobre o jogo de ontem, pessoal, os jornais portugueses todos, sem exceção, comentaram aí a vitória do Corinthians sobre o Flamengo. Todos os jornais comentaram, né? Teoricamente, o Corinthians tem um técnico português, né? O Flamengo é o clube mais conhecido do Brasil em Portugal, então se falou isso. Corinthians, por exemplo, o jornal O Jogo diz assim: Corinthians vence Flamengo no Brasileirão e Vitor Pereira é expulso. O autogolo de Rodinei deu a vitória ao Corinthians na recepção ao Flamengo. Vitor Pereira, treinador do Timão, recebeu ordem de expulsão aos 39 minutos. Na 16ª jornada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu e venceu o Flamengo por 1-0 e subiu à condição à liderança partilhada na tabela classificativa. O único golo do jogo foi apontado na própria baliza por Rodinei. Nota-se para Vitor Pereira, treinador português da equipe de São Paulo, que recebeu ordem de expulsão a 39 minutos. Também português Rafael Ramos
lateral direito, ex-Santa Clara, foi titular no Corinthians. O Timão soma 29 pontos. Aí aqui os mesmos do Palmeiras. O Palmeiras empatou contra o Fortaleza. Ficou, enfim, todos os jornais portugueses deram a vitória do Corinthians sobre o Flamengo. Vitória essa, derrota essa, que o Flamengo definitivamente não precisava. Definitivamente não precisava ter. O Flamengo poderia, sim, ter um melhor desempenho ontem, né? Acho que ontem, de novo, como eu falei para vocês, faltou ali um pouco mais de organização e talvez tenha faltado alguns jogadores. Um jogador que faltou foi o William Arão, né? E até uma pergunta muito bem feita para um repórter ontem ao Dorival, falando aí das diferenças de Arão e Andreas, e João Gomes e Thiago Maia ali, para precisão na construção das jogadas, né? E aí, meus caros, o Arão, infelizmente, o Flamengo se precipitou, cedeu aí à pressa do Fenerbahçe, vendeu sem ter algum substituto ali na altura para ele, infelizmente, mas aí uma falta de planejamento. O William Arão está vindo para o Fenerbahçe, diz os jornais turcos. O William Arão primeiro se despediu dos seus companheiros de equipe no treino. Então, em sua última entrevista à TV do Flamengo, não conseguiu conter as lágrimas. A estrela do futebol chegou hoje a Istambul para assinar com o Fenerbahçe. O Fenerbahçe encerrou sua longa busca pelo número 6 ao decidir-se por William Arão. As negociações com o Flamengo eclodiram, mas no final as partes chegaram a um acordo. A vontade do meio-campista de 29 anos em ingressar no time azul e amarelo também influenciou nisso. O William Arão, que foi afastado do elenco da partida contra o Corinthians após o acordo, foi para o seu último treino no Flamengo e se despediu dos companheiros. O craque de futebol veste a camisa rubro-negra desde 2016. Teve momentos emocionantes a sua entrevista à Flá TV e não controlou as lágrimas. O craque brasileiro juntou suas coisas após sua turnê de despedida. Foi apurado que o William Arão estaria hoje em Istambul para formalizar a sua transferência. O jogador de 29 anos assinará contrato que o vinculará aos azuis e amarelos por 3 anos. Então, assim, contrato do William Arão são de 3 anos, pessoal. Observou-se que o salário será de 1 milhão de euros por ano com bônus. 1 milhão de euros, ou seja, 5 milhões de reais, 5 milhões e meio de reais por ano. O Fenerbahçe, que conseguiu concluir a transferência essa semana, vai adicionar Arão à lista a ser notificada à UEFA, né? Vai ocupar seu lugar em campo contra o Dinamo de Kiev. E aí eles começam a falar que o Wendel do Zenit substitui Arão. O Flamengo transferiu Arturo Vidal para o meio-campo. Apesar disso, a seleção brasileira, o Flamengo, arregaçou as mangas para trazer um reforço após a saída do William Arão. Os rubro-negros colocaram o Wendel, que veste a camisa do Zenit, como primeiro alvo. O Flamengo quer avaliar a concessão da FIFA dos jogadores estrangeiros da Rússia e o direito a ir para outros clubes por 1 ano. Depois de treinar na infraestrutura do arquival Fluminense do Flamengo, Wendel transferiu-se para o Sport Lisboa por 7,5 milhões de euros em 2018 e para o Zenit em 20 milhões de euros. E aí eles comentam, então, né, a possibilidade das transferências para o Flamengo. Eles fazem uma notinha de transferências de jogadores sendo transferidos para o Flamengo. E aí, meus caros, o que eu queria dizer para vocês é que essa possível transferência tem sido comentada na Europa. Na Europa. E aí é o seguinte, um jornal inglês fala aí dos clubes que estão usando os mecanismos de transferência da FIFA, né? Hoje eles dizem o seguinte: Balbuena e Wendel usam a nova regra da FIFA para suspender contratos com o clube russo. Os jogadores de futebol Fabian Balbuena e Wendel aproveitam uma nova decisão da FIFA e suspendem seus contratos com os russos Dinamo de Moscou e Zenit São Petersburgo, respectivamente, na temporada 22 e 23. No mês passado, um órgão regularizador global anunciou uma extensão da regra de emprego temporário,
que foram introduzidas para ajudar jogadores e treinadores afetados na guerra na Ucrânia. Os regulamentos sobre o status de transferência de jogadores, introduzidas em março, foram ajustadas para dar aos jogadores e treinadores estrangeiros o direito de suspender os seus contratos de trabalho na Rússia até 30 de junho de 2023. Entre aspas, amigos, quero informar que estou deixando o clube nessa temporada, disse o paraguaio Balbuena em comunicado. Estou pensando nessa decisão há um mês e tomei apenas por motivos familiares. Obrigado aos torcedores, funcionários, comissão técnica, meus companheiros de equipe por essa temporada maravilhosa. Muito obrigado. Desejo ao Dínamo o maior sucesso na próxima temporada. O clube contratou Balbuena em uma transferência gratuita depois que ele terminou seu contrato com o West Ham United, que expirou. Com 32 jogos, o zagueiro que conquistou o 3º lugar na Premier League russa e uma medalha de vice-campeonato da Copa da Rússia. Certamente estamos chateados com a decisão do Balbuena, mas o clube estava preparado para possíveis consequências recentes da decisão da FIFA. O Dínamo está trabalhando ativamente no mercado de transferências e fará todo o possível para compensar essa perda. Disse o chefe do Dínamo, o executivo Palev Pivovarov. Agradecemos a Fábio pelo jogo altruísta, pelo Dínamo e a sua contribuição na conquista da medalha de bronze da temporada passada. Esperamos o seu retorno antecipado ao nosso clube. Então, assim, o Balbuena deve estar indo para o Corinthians, né? Usou o mecanismo de solidariedade e está indo para o Corinthians. O brasileiro, na mesma matéria, o brasileiro Wendel, de 24 anos, também suspendeu seu contrato com o Zenit e pretende assinar com o Flamengo do seu país natal. Embora o clube esteja conversando com seu agente, eles afirmaram que será impossível atender às suas exigências salariais. Em 4 de julho, um total de 4.889 cidadãos foram mortos na Ucrânia desde que a Rússia lançou uma invasão de grande escala da nação, de acordo com as Nações Unidas. Mas teme-se que o verdadeiro número de mortos seja muito maior. Infelizmente, galera, infelizmente, nada mais burro, nada mais estúpido do que uma guerra, né? E aí, teoricamente, os clubes russos acabam sendo prejudicados. Já se diz, mais ou menos por aqui, que essa possibilidade o nosso querido Wendel já está encaminhando a sua rescisão com o clube russo. Quem sabe indo para o Flamengo. E aí, meus caros, ontem à noite, depois do jogo, o Marcos Braz acabou ali dando uma entrevista coletiva rapidinho ali para os jornalistas, né? E aí o que acontece é o seguinte, né? Nessa entrevista coletiva, ele deu ali como é que eu posso dizer? Ele deu ali um ultimato em algumas notícias que vinham sendo vinculadas, por exemplo, que o Wendel já estava fechado com o Flamengo, né? Muita gente diz, o Wendel já é do Flamengo. Marcos Braz disse, não corresponde à verdade, foi o que ele disse, né? Não é verdade que o Wendel ainda já fechou com o Flamengo. Então, assim, o dirigente lá oficialmente já traz ali que não é verdade, que teoricamente, né, o Wendel não está fechado com o Flamengo ainda, né? Que ainda existe aí uma possibilidade dessa negociação não acontecer. Então, outro jogador que ele falou que não tem nada, e os jornais aqui repercutem aqui, é a questão do Sanches. A questão do Sanches, né? O The Sun, por exemplo, diz: Inter tenta vender Sanches. A Inter de Milão está tentando vender Alex Sanches ao Flamengo para financiar uma transferência a Paulo Dybala, segundo relatos. O chileno, que passou por Barcelona, Arsenal, Manchester United, marcou 9 gols e deu 4 assistências em 39 jogos na temporada passada. Mas, segundo a Gazeta, o atacante sul-americano está à venda. A Inter espera que o Flamengo esteja preparado para comprá-lo. Sanches, que ganha cerca de 6,37 milhões de libras por ano nos gigantes italianos, não quer deixar San Siro.
se isso significar um corte salarial. Como resultado, ele bloqueou a abordagem de vários clubes, incluindo Galatasaray, Sevilha, Vila Real, Colo-Colo e River Plate. Ou seja, meus amigos, apesar do Marcos Braz ter dado um enorme corte, né, na entrevista coletiva, né, já disse ali, olha, o que o Marcos Braz disse ontem na entrevista coletiva? Né? Acabou essa palhaçada de reforço. Se vier, vem o Wallace e o Wendel. São os jogadores que o Flamengo estão negociando. Os outros todos, tudo especulação. Não tem aí, fala, tem um grande nome para surpresa para a torcida. Já cortou. Né? O Alex Sanches, ele já cortou também. Disse que não tem nada. A pessoa perguntada, não tem nada. Ah, houve proposta? Não tem nada. Não quis dizer se teve proposta ou não. Né? Agora, uma curiosidade, galera, que eu não sabia, acabei sabendo por um jornal italiano, o Gazzetta dello Sport. Né? Flamengo comemora a história de torcedores que fará a partida de campeão de 1992. A partida será realizada de 30 de julho no Estádio da Gávea como parte do Entre em Campo, uma nova experiência dos sócios no Brasil. Pode compartilhar o campo com aqueles jogadores que estiveram numa página indelével na história do seu time favorito. A Sócios.com, plataforma de token digital, e o Flamengo, clube da primeira divisão brasileira, abrirão as portas do icônico Estádio da Gávea, no dia 30 de junho de 2022, para uma partida entre os detentores do Mengo Fan Token, os ídolos que conquistaram o pentacampeonato brasileiro em 1992. Né? Tudo dentro do jogo do Penta, a primeira edição da série Entre em Campo, uma nova experiência do Sócios.com no Brasil. Os titulares dos torcedores do Flamengo terão, assim, a oportunidade de realizar um sonho, de jogar de verdade com alguns proponentes desse entretenimento, como Nélio, Piá e Fabinho. Para participar, os usuários do aplicativo 50 Mengão ou mais poderão resgatar essa experiência na seleção Recompensas a partir do dia 15 de junho. Né? E aí conta um pouquinho. Galera, eu absolutamente não sabia disso, que ia ter aí a reunião dos ganhadores do Penta, né? Mas na Itália, no Guerrinho Esportivo, eles fizeram isso, uma notícia, acharam muito interessante aí, de ex-jogadores, né? Uma curiosidade só para vocês, porque passa aqui na Itália. Né? E aí, como eu disse, né, a questão é do Wendel, pessoal, mas infelizmente o Wendel já fechou com o Futebol Clube do Porto. Pegadinha do malandro! Jornal A Bola traz aqui que o Wendel fecha com o Futebol Clube do Porto. Dragões contratam o avançado para a equipa B. O Futebol Clube do Porto anunciou nesta segunda-feira a contratação do avançado brasileiro Wendel Silva, que representava os Leixões e vai ser integrado à equipe B. O brasileiro de 21 anos, formado pelo Flamengo, disse agora estar cumprindo o sonho. Estou muito feliz em jogar no Futebol Clube do Porto. É muito gratificante, um sonho de criança. Espero estrear-me o mais rapidamente possível. O Futebol Clube do Porto B tem jogadores de qualidade. Quando defrontei, gostei muito da equipe. Estou feliz por fazer essa parte, integrar o plantel a ajudar a minha própria qualidade. Disse nos meios do Futebol Clube do Porto. Estou aqui para ajudar. Sei que meus companheiros também farão o mesmo comigo. Quero fazer uma grande época e permitir as alegrias de todos os esportistas. Sou um jogador de qualidade, boa técnica, cria perigos e zonas decisivas de fazer golos. Espero que seja muito feliz essa época. Meus amigos, quando eu vi aqui, né, o Wendel contratado pelo Porto, eu falei, que loucura é essa? Pois é, a notícia tinha a ver com o Flamengo, o Wendel, e tinha a ver com o Futebol do Clube do Porto. Eu falei, pronto, tomamos uma pernada, mas não é exatamente isso. Né? O Wendel, que foi contratado pelo Futebol Clube do Porto, né, é a pegadinha do malandro aí, né, mas tomei um susto danado quando eu vi também. É um Wendel, ex-jogador do Flamengo, ex-criado nas categorias de base, que já jogava aqui em Portugal, e vai aí dar sequência aí à sua carreira num grande clube europeu, no Futebol Clube do Porto. Né? Por enquanto, o Wendel ainda está aí. Eu já disse, no jornal já disse aí que ele já desfez o contrato dele lá
com o Zenit. Marcos Braz ontem disse que está em negociação com os 2 jogadores. Eu quero saber de você. Você ainda acredita que o Wendel venha jogar com a camisa rubro-negra? O Wendel Wallace, você gostaria dos 2? Escreva aqui nos comentários, a participação de vocês é sempre muito importante. Galera, estou com uma camisa aqui ó, que representa o nosso sentimento para essa semana. Né? Jogo quarta-feira contra o Atlético Mineiro, acho que todos os ingressos já foram vendidos, ó, vai para cima dele e Mengô. E é isso que o Flamengo tem que fazer na quarta-feira. Né? Tem ali a camisa branca de 2 temporadas atrás. Você gosta de produtos oficiais do Flamengo? Eu vou ensinar você aí como fazer para adquirir esses produtos oficiais do Flamengo com um grande desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão... Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. 3h da tarde, a live do Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.